a gente vai conversar um pouquinho, saindo da toada que a gente entrou, né, de falar de forma de Estado, forma de governo, sistemas eleitorais. A gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória histórica das constituições brasileiras, a nossa trajetória constitucional. Mas acaba dialogando com o bloco anterior que a gente abordou, porque a gente vai ver, da simples leitura dos primeiros artigos da Constituição, alguns dos conceitos que trabalhamos. Bom, vocês sabem, né, o Brasil foi colonizado por Portugal e a gente tem, em 1822, o contexto da independência, a declaração da independência do Brasil, do Reino de Portugal e Algarve. E aí começa, nos 2 anos posteriores, um movimento para tentar elaborar a primeira Constituição brasileira. A gente, durante esse tempo de transição, chega a adotar leis e a própria Constituição portuguesa, provisoriamente, mas em 1823 se instala uma espécie de assembleia composta por representantes, alguns eleitos, outros indicados, outros representantes do clero naquela época, né? E durante todo o Império, a gente vivia sob um regime de padroado, no qual o Brasil tinha uma religião oficial e a Igreja Católica assumia, a Igreja Católica Apostólica Romana, assumia algumas funções de Estado, algumas em caráter privativo. Talvez alguns de vocês já tenham tido algum contato com uma reminiscência histórica disso. Não sei se alguém fez ou está fazendo o processo de obtenção de nacionalidade portuguesa, ou algo parecido, mas se for buscar antepassados do final do século XIX, início do século XX, tem que procurar a certidão de nascimento, certidão de casamento nos cartórios das igrejas, porque elas detinham enfim, uma delegação do poder público para realizar esse tipo de ato com exclusividade. Mas, enfim, a gente tem um primeiro processo em 1823, chega-se a elaborar um projeto, um anteprojeto de Constituição, que ficou conhecido, eu acho que eu já referi isso aqui, como Constituição das Mandiocas, porque os direitos políticos, o direito de votar e o direito de ser votado, era definido com base na posse de propriedades imobiliárias capazes de produzir tantos alqueires de mandioca, de aipim, como a gente fala aqui no Rio, que enfim, é um produto agrícola nativo do Brasil e amplamente conhecido, mas essa é só uma curiosidade histórica. O importante, o registro histórico aqui, é a questão do voto censitário. Mas a gente começa nesse movimento de tentar fazer uma Constituição ainda que de bases censitárias, quase estamentais, inclusive no processo de discussão, deliberação e composição da Assembleia Constituinte, que não fosse completamente autoritária, não fosse unilateral, que não dependesse da vontade de uma só pessoa. E a Constituição, embora tivesse a Assembleia Constituinte de 1823, embora tivesse grupos opositores, começou a arrumar, sob a influência dos Andradas, para um modelo constitucional parecido com o que acabou sendo adotado na Inglaterra. Um modelo em que haveria um monarca, mas o governo seria uma monarquia parlamentar, assumindo o monarca funções mais simbólicas de chefia e representação do Estado perante a comunidade internacional, mas as principais decisões políticas, legislativas, administrativas, judiciais ficariam a cargo de cada um dos poderes do Estado. Obviamente, Dom Pedro I não ficou muito satisfeito com o rumo que a Assembleia estava tomando e, na verdade, chegou a ter um confronto, né? A nossa primeira Assembleia Constituinte, ela é dissolvida logo após de um episódio que ficou conhecido como Noite da Agonia, no qual o exército imperial invade a Assembleia Constituinte e alguns deputados chegam a ser presos e exilados. Então, a nossa história constitucional começa com essas páginas. O que acontece logo depois, no ano seguinte, em 1824,
é a outorga da nossa primeira Constituição. A Constituição de 1824, e aí vocês vão estudar no período que vem, classificação de constituições. Uma das classificações importantes que tem a ver com a forma de elaboração da Constituição é justamente a que distingue as constituições outorgadas das constituições promulgadas. As constituições outorgadas são aquelas unilateralmente impostas, são impostas por um ato de vontade. As constituições promulgadas, ao contrário, são constituições fruto de um processo de bases democráticas no qual membros eleitos de uma Assembleia Nacional Constituinte discutem e votam entre si, enfim, o produto final, a Constituição que será promulgada e entrará em vigor. Então, como eu estava dizendo, primeiro, a nossa Constituição de 1824 é uma Constituição outorgada, imposta por imperador. E eu vou ler os 5 primeiros artigos dessa Constituição para vocês sacarem um dos principais traços dela e fazerem a ponte com as matérias que viemos trabalhando nas últimas aulas. O artigo 1º da Constituição de 1824, e aí se vocês puderem abrir uma aba e acompanharem, é interessante, até para vocês terem contato com esse português do século XIX, diz que o Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente que não admite qualquer outro laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. Então, essa é a ideia, primeiro, de império e também a questão da unidade, né? A unidade territorial, um governo unitário, diferentemente de um governo federalista. O que é reforçado pelo artigo 2º, que diz: o seu território é dividido em províncias, na forma em que atualmente se acha, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. Aqui fica muito claro a diferença do federalismo para outras formas de Estado, e a gente está falando de território, que embora possuam subdivisões territoriais, essas subdivisões do território, essas partes do território nacional, não gozam de autonomia. Elas podem, inclusive, ser extintas, fundidas, subdivididas por decisão dos órgãos centrais do Estado. Não há autonomia política, não há autonomia legislativa, não há autonomia organizacional. Inclusive, não há mesmo garantido um direito de que elas continuarão a existir. As suas fronteiras e a sua própria existência pode ser modificada de forma unilateral pelos órgãos de representação do Estado. O artigo 3º diz para a gente: o seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Daqui, a principal questão é destacar, né, que a forma de governo adotada pela Constituição é a monarquia. A monarquia que a gente viu pressupõe esses laços de hereditariedade e vitaliciedade. Inclusive, no artigo seguinte, para que não haja dúvida, se dispõe: a dinastia imperante é a do senhor Dom Pedro I, atual imperador e defensor perpétuo do Brasil. Aliás, a Constituição de 1824 usa esses termos grandiloquentes, uma obra quase numa obra épica, né? E por fim dessa parte inicial, o artigo 5º da Constituição nos diz que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casa para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Logo no começo, né, essa questão central para o império da religião e a adoção de uma religião oficial. A gente tinha, né, pelo menos de forma declarada, essa política de tolerância, mas há demais religiões, desde que professadas em segredo, né? Não se tinha autorização para fazer procissões públicas, demonstrações de fé em locais públicos, salvo se a fé demonstrada fosse a
católica apostólica romana, que era a religião oficial. Além desses artigos que eu já destaquei, eu queria destacar o artigo 98 e 99 da Constituição, porque eles têm a ver com aquela figura estranha à lógica de separação dos poderes, que é a do poder moderador, né? A Constituição brasileira, a Constituição de 1824 foi buscar nas ideias de um francês chamado Benjamin Constant a inspiração para uma peculiar engenharia institucional em que, além dos 3 poderes de Estado, o imperador fosse investido de uma forma um tanto quanto esdrúxula para as ideias constitucionalistas, numa posição de prevalência aos demais poderes. Ele poderia interferir e, ao fim e ao cabo, rever decisões de qualquer dos poderes, tendo a última palavra sobre elas. Embora, então, na verdade, a lógica que acabava conformada na Constituição era de que os outros poderes apenas exerciam suas competências por delegação do imperador. Ou, dito de outro modo, enquanto não desagradassem o imperador, que continha sempre instrumentos, ferramentas para fazer valer, para fazer impor a sua vontade. O artigo 98 da Constituição de 1824 diz: o poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Bom, e no artigo 99, essa é uma curiosidade, a Constituição chega a prever textualmente que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Seria bom ter um artigo desse na Constituição para chamar de seu. Mas aqui também fica claro uma outra ideia, um outro preceito que não se compatibiliza com, por exemplo, o princípio republicano que estudamos, né? Nem na questão da isonomia republicana, nem na outra questão da república ser uma forma de governo de controle, que pressupõe que todos os atos e agentes públicos sejam, 1, subordinado à lei, 2, passíveis de serem responsabilizados pelos seus atos e pelas consequências dos seus atos enquanto agentes públicos. Enfim, quem quiser se aprofundar, que é só uma passada histórica em revista das nossas constituições, pode ler os artigos 100 e 101 para entender melhor o que é o poder moderador, porque lá se elenca cada uma das prerrogativas que estão abarcadas por esse 4º poder. Uma última coisa que eu destacaria na nossa Constituição de 1824 não está exatamente nos seus preceitos. Eu recebi uma ligação aqui, mas já recusei, depois eu vejo o que era. Retomando, uma coisa que eu destacaria da Constituição de 1824 não está exatamente escrita nela. Tem a ver com a forma com a qual a teoria, a doutrina incipiente de então, interpretava a Constituição e como os tribunais também a encaravam. O primeiro livro escrito sobre direito público, sobre direito constitucional no Brasil, salvo engano, é de 1857, se chama Direito Público e Análise da Constituição do Império. É de um cara chamado Marquês de São Vicente. Também, quem tiver curiosidade histórica, é um livro muito legal de ler e está disponível em PDF aí no site do Domínio Público. É engraçado porque ele deixa, bem ao estilo francês, que costuma utilizar analogias ou com arte, história da arte, ou com arquitetura, para explicar conceitos jurídicos, como se entendia o papel de uma Constituição. Ele diz, numa certa passagem, que a Constituição seria o frontispício de um edifício cujas bases são as leis. O que é essa ideia da Constituição como um frontispício? O frontispício nas constituições neoclássicas é aquele triângulo enorme que fica, em geral, apoiado por algumas pilastras
que serve, que não tem fins estruturais. Ele serve para nada mais, nada menos do que um adorno, um símbolo, enfim, um ideal estético. Essa imagem da Constituição como um símbolo acaba por transparecer, por revelar muito precisamente que não se entendia a Constituição como uma norma, a Constituição como um documento contendo preceitos jurídicos obrigatórios, capazes de produzir efeitos por si só, criar direitos ou definir obrigações. A Constituição era encarada mais como uma declaração de princípios, como uma carta de intenções, como um norte para as deliberações dos poderes constituídos. Então, para que alguém pudesse reclamar o exercício de um direito ou ser demandado, ser compelido a cumprir uma obrigação, ainda que ela tivesse referida na Constituição, seria necessário que houvesse, em geral, a intermediação do poder legislativo, a criação de uma lei para dar concretude, para conceder aplicabilidade aos dispositivos constitucionais. E é por isso que na Constituição de 1824, tal como o era na tradição da Europa continental, e aí, durante o século XVIII, o maior centro de inspiração, não só para o Brasil, mas para a própria Europa e para a América Latina, é a França. A gente vivia sob aquela lógica de inexistência de mecanismos de controle de constitucionalidade. Ora, se a Constituição é um símbolo, os atos do poder público, mesmo as leis, não podem ser questionadas com base na Constituição. Portanto, não podem ser também invalidadas ou afastadas por qualquer órgão, mesmo pelo Poder Judiciário, com base numa incompatibilidade entre uma lei e a própria Constituição. Bom, esses são os caracteres principais da Constituição de 1824. Quando a gente fala em classificação de Constituição, que é uma matéria do período que vem, tem, enfim, algumas peculiaridades que vocês vão ver lá na frente. Uma delas é que, por exemplo, a nossa Constituição de 1824 ela era semi-rígida, tinha partes que precisavam ser alteradas por um processo legislativo mais dificultoso, com quórums mais elevados, e outras partes que poderiam ser alteradas por leis ordinárias, né? Não se utilizava essa nomenclatura, mas por leis comuns. Mas, enfim, eu acho que essas são as principais características da Constituição de 1824. A nossa Constituição seguinte é a Constituição de 1891, que começa a ser gestada após a proclamação da República. Como vocês sabem, há uma espécie de golpe, né, um movimento de ruptura institucional e derrubada de um regime em 1889, declarado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que nem era um republicano, ele era um entusiasta da monarquia. Inclusive, diz a historiografia e as fofocas históricas de que a mãe do Marechal Deodoro teria rompido relações com filhos porque ela adorava Dom Pedro II, que era realmente uma figura muito popular. Mas fato é que, como vocês sabem, a proclamação da República em 1889, e a partir de 1889 até 1891 começa um processo de intensa modificação do arcabouço normativo brasileiro para adaptar as leis brasileiras às novas formas de Estado, governo, sistema de governo, sistemas eleitorais que acabaram sendo adotados a partir de 1889. Como a gente viu, e eu já falei para vocês, um dos principais autores
barra influenciadores intelectuais do movimento republicano nesse primeiro período foi Rui Barbosa, né? O jurista baiano, que concorreu também diversas vezes à presidência da República e perdeu todas, mas ele era um homem de extrema inteligência, foi senador, foi advogado de causas muito importantes no Supremo, enfim. O Rui, como eu também já mencionei em alguma aula, tinha verdadeira admiração pela tradição constitucionalista norte-americana e acabou incorporando, ora fazendo adaptações importantes, ora incorporando sim a necessária cautela, os modelos institucionais dos Estados Unidos. Então, se a gente pensar em forma de Estado, o Rui diz lá o artigo 1º da Constituição de 1891. A nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889 e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Aqui, na verdade, né, a fusão de dois conceitos. Quando a gente fala em República Federativa, como vocês sabem, a gente está aludindo à forma de governo republicana e à forma de Estado federativa. Então, primeiro ele faz a menção à ideia de república e, em segundo lugar, a ideia de federação, que é reforçada pela parte final do artigo, que diz que a República Federativa do Brasil constitui-se por união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. Aqui fica claro também aquele processo histórico que conversamos na aula sobre o federalismo de agregação, ou seja, essa união perpétua e indissolúvel que forma a República Federativa Brasileira se dá pelo laço que passa a envolver antigos... Desculpem, gente. Pela desagregação, né, nesse caso. Das antigas províncias, ou seja, o Brasil tinha um Estado unitário com províncias sem autonomia e agora ele é desagregado em unidades reciprocamente autônomas, que formam, com a proclamação de uma República Federativa, os Estados Unidos do Brasil, esse Estado federal. Enfim, aí tem as leis e a Constituição de 1891, como se tratou de uma transição muito significativa de regime, acaba por criar várias normas provisórias ou transitórias, para utilizar o termo técnico. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês, além da mudança da forma e da forma de governo e da forma de Estado, é também a adoção do presidencialismo, o sistema de governo. Antes nós tínhamos, né, uma monarquia constitucional, mas com a existência atípica do poder moderador. Esse era, portanto, nossa forma de governo era até difícil de encaixar, né? Era uma monarquia, tinha um parlamento, mas quem tinha a última palavra era o rei, o monarca. Então ela ficava no meio do caminho entre uma monarquia quase absolutista, embora referendada, respaldada pela existência de uma Constituição, mas em alguns períodos, em algumas épocas, funcionou mais próximo de uma monarquia parlamentar. A partir de 1891, não, a gente tem uma mudança muito clara nos três quesitos e também, como nos outros casos, sob influência dos Estados Unidos, nós incorporamos o sistema de governo deles, o presidencialismo. Bom, gente, o que eu posso destacar de 1891 para vocês? Basicamente que essa Constituição, como as demais constituições que se seguiram até 1988, tinham uma taxa de eficácia, de efetividade muito pequena. Embora na retórica a gente já adotasse aqui mecanismo de controle de constitucionalidade, lembrem, mais uma vez, a nossa inspiração é os Estados Unidos. Então, em 1891, o que acontece?
Isso fica claro a partir da lei que organizou a Justiça Federal. Qualquer juiz poderia, ao julgar um caso, não aplicar uma lei por considerá-la incompatível com a Constituição. Por ver que algum dos seus dispositivos, no mérito, no conteúdo, entrava em conflito com a Constituição Federal ou que havia algum vício formal na lei a ser aplicada. Seja porque o órgão legislativo que editou aquela lei não tinha competência para tanto, era competência, por exemplo, do Estado e não da União, ou vice-versa. Seja porque o quórum de votação não foi observado, seja porque naquela matéria específica havia uma iniciativa privativa do presidente e a lei foi proposta por um deputado, qualquer dos casos de vício formal. Então, isso já tem, enfim, quando se adota algum mecanismo de controle de constitucionalidade, acaba se adotando indiretamente como premissa duas premissas. A primeira é a seguinte: a Constituição é norma, a Constituição deve ser cumprida e o seu descumprimento gera consequências jurídicas. E, em segundo lugar, a Constituição é norma suprema, como explicitamente está escrito na Constituição americana, né, na Supreme Law of the Land. Mas essa cláusula, que em português a gente costuma chamar de supremacia constitucional, a posição lá no topo da pirâmide do ordenamento jurídico interno da Constituição, como uma norma, gera como consequência a invalidade das demais normas que compõem esse sistema e que conflitam com algum dispositivo da Constituição. O problema e aqui o problema dessa lógica são dois. Ou, quer dizer, o problema foram dois. No que toca ao controle de constitucionalidade, foi que, ao contrário dos Estados Unidos, que tem um sistema difuso, ou seja, que o controle de constitucionalidade é feito caso a caso, mas, no entanto, há uma cultura de vinculação por precedentes, ou seja, há uma deferência e um respeito à jurisprudência que é formada em base casuísticas até ser referendada pelas cortes superiores, mas havendo decisões das cortes superiores, os juízes inferiores prestam deferência às decisões adotadas, de modo que acaba havendo, por essa lógica, isonomia e segurança jurídica. É uma lógica de construção do direito pela via da jurisprudência, mas que garante segurança jurídica, estabilidade e igualdade, ou seja, as pessoas vão receber a mesma resposta se apresentarem demandas semelhantes ao Poder Judiciário, por essa lógica de vinculação por precedentes. E também tem uma expressão latina para isso, a lógica do stare decisis, ou quem fala, os americanos chamam de stare decisis. Enfim, a cultura da vinculação do precedente acabava por resolver o problema da universalidade das decisões adotadas em sede de controle incidental, em sede de controle caso a caso. Só para ficar num exemplo mais concreto, vocês não se perderem nas abstrações, pensem o seguinte: a prefeitura editou uma lei de imposto de renda. A prefeitura do Rio de Janeiro, em crise fiscal, edita uma lei de imposto de renda dizendo que todo cidadão agora vai ter que contribuir, enfim, com 50% da sua renda para a prefeitura. Aí a Sara, que estava ali assistindo a aula com câmera ligada, recebe uma cobrança da prefeitura e diz: pô, imposto de renda da prefeitura não. A Constituição diz que esse é um tributo de competência exclusivamente federal, então somente a União pode instituir esse tributo. Além disso, 50%, isso não é tributo, mas confisco. Então está tudo errado, essa lei é inconstitucional. O que a Sara vai fazer? Ela pode sozinha ir lá e declarar a lei inconstitucional como um todo e retirar a lei de vigor para todo mundo? Não.
A Sara vai resolver o problema dela. Se a prefeitura, com base na lei inconstitucional, tiver cobrado da Sara 50 mil reais, ela pode, se ainda não tiver pago, ajuizar uma ação. Em geral, o que se faz no direito para esse tipo de caso é impetrar um mandado de segurança, pedindo o cancelamento da cobrança e alegando como fundamento, como motivo, como embasamento do seu pedido, da sua pretensão, a inconstitucionalidade da lei que dá esteio, que fundamenta a cobrança da prefeitura. Se ela já tivesse pago, porque a prefeitura estipulou um prazo e sob pena de incidência de juros e multa, ela poderia pedir a repetição do indébito, ou seja, o retorno, a restituição dos valores que ela pagou para um tributo, ou, enfim, em referência a um tributo inconstitucional. Então, nessa lógica de controle difuso e incidental, a decisão vale, num primeiro momento, apenas para as partes daquele processo. E o juiz não se pronuncia no capítulo decisório, no capítulo que faz coisa julgada, sobre a validade ou invalidade da lei. O que ele faz é decidir a demanda, decidir se a Sara deve pagar ou não os 50 mil em tributos que a prefeitura está cobrando dela. Mas na parte de fundamentação da decisão, o juiz vai discorrer e dizer, olha, essa cobrança é indevida, portanto não deve ser paga porque a lei X é inconstitucional. E só para vocês entenderem, isso é uma matéria de direito constitucional 4, mais especificamente, mas é só para não ficar... Pode falar? Alguém tem uma pergunta? Ellen, eu não consegui entender, tipo, eu entendi direitinho o seu exemplo e tal, mas eu não entendi, tipo, a significação disso, entendeu? Tipo, você até, tipo, deu exemplo, deu a síntese e tal, mas eu não consegui entender a síntese, entende? Mas eu entendi o exemplo, mas... Eu acho que vai ficar um pouco mais claro quando a gente falar desse assunto na Constituição de 88, mas deixa eu ver se eu consigo te explicar. Só fazendo um parênteses, tá? Existem duas formas clássicas de controle de constitucionalidade. E elas combinam dois elementos. Uma é difuso incidental. O que significa isso? Qualquer juiz pode exercer o controle de constitucionalidade, por isso é difusa. Difusa é algo que é espalhado, espraiado por todos os membros do Poder Judiciário. E incidental é que não se faz como questão principal de um processo, mas como incidente, como questão lateral para a resolução de um processo que versa sobre outra questão. Então, basicamente, em qualquer caso da sua vida, você pode argumentar para, enfim, levar para conseguir obter êxito na sua pretensão como autor, ou para conseguir frear a pretensão do autor, se você for o réu, a inconstitucionalidade de alguma lei que sirva ou como fundamento da pretensão do autor ou como fundamento da tese defensiva do réu. Então, não importa. O exemplo que eu dei foi uma questão de tributo, mas poderia ser uma questão ambiental, poderia ser uma questão de direito civil, poderia ser uma questão de direito do trabalho. Sempre se pode alegar numa disputa entre quaisquer partes, a inconstitucionalidade da lei como fundamento de uma posição. Em geral, do pedido do autor ou da tese defensiva do réu. Qual a diferença do outro modelo? O outro modelo ele é concentrado e abstrato. Em geral, há um órgão específico e só ele pode exercer a jurisdição constitucional. E aí, ao invés dele analisar um caso concreto, ele vai analisar a lei em tese. Ele vai examinar abstratamente, sem partes, sem Marias, fulanas, Joãozinhos e Pedrinhos, se a lei número tal, editada pelo Congresso Nacional, é compatível na forma e no mérito com a Constituição. E aí qual é a grande diferença? Como não há partes do processo, o pronunciamento desse órgão concentrado, que em geral é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, feito de modo abstrato, geral, acaba produzindo efeitos para todos, né? Efeitos universais, atingindo diretamente a todos, ao contrário do pronunciamento no modo incidental, no modo difuso,
que só atinge, num primeiro momento, as partes daquele processo. Qual é a grande diferença desses dois modelos? No modelo abstrato e concentrado, você já garante a isonomia e a segurança jurídica, porque aquela decisão já nasce valendo para todos. No modelo incidental, não. Enfim, isso pode gerar perplexidades, confusões, disputas, e foi justamente o que aconteceu no Brasil, porque a gente adotou o modelo de controle de constitucionalidade americano, que tem essas características, ele é difuso, qualquer juiz pode exercer controle de constitucionalidade, e ele é incidental. O controle é exercido com base num caso concreto, para resolver um caso concreto. Basicamente é assim, a Maria está disputando com o João. A Maria alega, eu tenho direito a isso, João, com base na lei X. João fala, epa, Maria, você teria, mas essa lei X é inconstitucional. Então o juiz, para resolver quem está certo nessa briga, precisa examinar se ele vai aplicar ou não a lei que está sendo invocada por uma das partes. E aí, nesse exame, ele pode afastar a lei, por entendê-la inconstitucional, ou aplicá-la se ele reputar que a lei invocada é compatível com a Constituição. Como eu estava tentando explicar, nos Estados Unidos, e aí seguindo a tradição britânica, né, que segue essa tradição do common law, da valorização dos precedentes, da construção do direito nas cortes, há uma valorização muito séria de bases culturais aos precedentes judiciais. No Brasil, até hoje, embora as reformas recentes pelas quais passaram a nossa legislação processual civil tenham tentado, e em alguma medida conseguiram obter algum sucesso, a nossa tradição é de desrespeito à jurisprudência. Inclusive, um juiz não guarda necessariamente coerência nem com as suas próprias decisões. Muitas vezes, num tema, um magistrado decide, alguns casos adotando a tese Y e outros adotando a tese oposta. Que dirá no que se refere às teses consagradas pela jurisprudência por outros magistrados, por outros tribunais. O que eu quero dizer para vocês sobre isso, muito concretamente, era o seguinte. No exemplo que eu dei, usando o nome da Sara, Sara e Ellen, vamos supor, vocês duas moram no Rio de Janeiro. Era muito factível que a Sara conseguisse êxito na demanda dela e, portanto, não ser cobrado os 50 mil que a prefeitura havia cobrado dela, e você não, embora a lei fosse a mesma. Um juiz entenderia que a lei era constitucional, o outro juiz entenderia que ela era inconstitucional. E aí, mesmo que uma de vocês recorresse até o Supremo Tribunal Federal, e se amanhã o Supremo entendesse que a lei era inconstitucional, como a decisão só valeria para aquele caso concreto, outra pessoa afetada pela lei poderia, no dia seguinte, na semana seguinte, ter uma decisão diferente daquela a qual chegou o Supremo Tribunal Federal. E não haveria forma jurídica de corrigir essa distorção. Porque, enfim, a gente tem essa ideia no nosso sistema jurisdicional, hoje menos intensa do que antes, mas ainda assim é o que prevalece, de livre convencimento motivado do juiz. Então, vocês vão ver mais para frente, tanto em Direito Constitucional 4 como em processo, que alguns institutos, tipo a súmula vinculante, as decisões do Supremo nas ações constitucionais abstratas, elas produzem efeitos obrigatórios, né? E aí, rompendo um pouco com a nossa tradição anterior. E aí e aí tem mecanismos, a reclamação, vocês vão estudar, que podem fazer valer essas decisões vinculantes, que obrigam os demais membros do Poder Judiciário e Executivo. Mas o que eu quero destacar para vocês é só que em 1891 começa
mas ainda muito embrionariamente, a nossa experiência com os mecanismos de controle de constitucionalidade, que é um indício de que a Constituição começa a ser levada a sério, mas como vai ser a marca das nossas constituições ao longo do século XX, né, até a Constituição de 1988, a maior parte da Constituição ficou condenada a uma ineficiência crônica. Ou seja, não é basicamente que tenha havido dispositivos que eram desrespeitados, transgredidos. Isso há. O direito, se, enfim, todas as pessoas vivessem sem problemas, não precisaria muito haver direito, né? A gente poderia fazer convenções sociais e era isso. O direito existe justamente porque as condutas da sociedade nem sempre adotam os fins mais razoáveis e é preciso haver normas coercitivas para controlar os comportamentos. E é perfeitamente normal, dentro de um sistema normativo, que haja rupturas, desobediências, transgressões às normas e, portanto, o próprio sistema prevê meio de reparar as violações normativas. No entanto, em boa parte da nossa trajetória constitucional, não foi isso que houve. Houve menos que isso. Houve constituições que, na maior parte do seu texto, não tinham eficácia alguma. Bom, como vocês sabem, e aí olhando mais para a ciência política do que... olhando mais para a política do que para as categorias de ciência política, estudadas pela teoria geral do Estado, na República Velha, né? Primeiro, em 1889, a gente tem dois governos, a partir de 1889, dois governos militares, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e logo depois o governo de Floriano Peixoto, que foi um governo super autoritário. Aliás, uma recomendação, aqui falando um pouquinho da sucessão dos nossos presidentes, tem um podcast super interessante, que foi editado pela Folha de São Paulo, com participação de historiadores e professores diversos, que se chama O Presidente da Semana. E ele vai contando, tem no Spotify, ele vai contando a história e as principais características de cada presidente. É muito legal, fica a recomendação. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que depois dessas duas experiências militares... Professor, desculpa. Pode falar? Posso tirar uma dúvida rapidinho? Claro. Eu fiquei um pouco confusa com o que você falou do modelo incidental, que é o que analisa os casos concretos. Os Estados Unidos é assim hoje em dia? Sim, os Estados Unidos é assim hoje em dia. Não há uma forma de acesso direto à Suprema Corte para iniciar um caso, como ocorre no Brasil. Há algumas ações que a Constituição de 88 prevê que são originariamente da competência do Supremo. Se você apresenta uma ação direta de inconstitucionalidade, que basicamente argumenta que uma lei federal ou estadual, no todo ou em parte, contraria um dispositivo da Constituição, essa ação começa a tramitar diretamente no Supremo. E aí o Supremo adota um posicionamento único, geral, né, uma regra, e que vai valer para todo mundo. Enfim, vai ter efeitos vinculantes e eficácia, a gente chama erga omnes, né? Para todos os homens, utilizando uma expressão latina. Na Suprema Corte Americana... Mas isso era nos Estados Unidos desde o começo da Constituição, que era que inspirou Rui Barbosa, e aí o Brasil era assim, nessa época da Constituição de 91, 1891? Não, calma. O que eu expliquei agora foi sobre como funciona no nosso modelo atual, que, a propósito, eu já vou falar no final dele, é um modelo de controle de constitucionalidade misto. A gente tem tanto a via difusa quanto a via concentrada. Ou seja, a gente pode tanto ter controle de constitucionalidade no curso de um processo subjetivo, numa disputa entre partes, e isso existe perante qualquer juiz, em qualquer ramo da jurisdição, justiça comum, justiça eleitoral, justiça do trabalho. E a gente também tem a jurisdição constitucional concentrada e abstrata. Essa só o Supremo faz.
Nos Estados Unidos, eles só têm a jurisdição constitucional difusa. Lá eles chamam, inclusive, de judicial review, e qualquer juiz pode exercer esse sistema de jurisdição constitucional. Então, como você leva um caso à Suprema Corte americana? Você faz um recurso contra uma decisão de um dos chamados circuit judges, ou das Supremas Cortes dos Estados. Enfim, e aí você pode recorrer daquela decisão. Nos Estados Unidos, o sistema processual deles, lá na Suprema Corte, a Suprema Corte não tem obrigatoriedade de julgar os recursos, então cada justice da Suprema Corte americana escolhe uma quantidade combinada com o Chief of Justice, né, o presidente da corte, para julgar por ano. Eles costumam julgar poucos processos por ano, entre 20 e 100. Numa lógica bem diferente da brasileira. Só que as decisões da Suprema Corte americana, por tradição jurídica e cultural, acabam se impondo perante todos os demais órgãos jurisdicionais. Acabam sendo respeitadas por esses órgãos. Então, questões das mais emblemáticas, por exemplo, o direito ao aborto, que é o famoso caso Roe versus Wade, de 1973, foi decidido pela Suprema Corte dos Estados Unidos com base num caso concreto, de 2 pessoas. Quem de vocês viu o filme sobre a história da juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos que acaba de falecer, a juíza Ginsburg, né? Então, tem um filme, eu acho que a tradução em português ficou A Suprema, ou algo parecido, tem no Amazon Prime. É muito legal porque dá para entender um pouquinho da história. Eles, nessa batalha por igualdade de gênero, você acaba escolhendo um caso específico para levar um caso que seja simpático. Lá no caso dela, que mostra no filme, inclusive, eles levaram um caso de igualdade de gênero por um homem. Escolheram um homem que era impedido de trabalhar como cuidador doméstico ou de fazer uma dedução tributária como cuidador doméstico, porque a legislação do Estado tal tinha como pressuposto, como premissa, de que só mulheres assumiriam essa função. E aí, enfim, a tese era que a cláusula de igualdade abarcava a igualdade entre os gêneros e, portanto, não poderia haver lei federal ou estadual que discriminasse as pessoas com base no gênero, seja para ter acesso a um direito, seja para ter alguma restrição. E aí essa foi a via que a Ruth Ginsburg encontrou para fazer valer essa premissa. E aí depois que essa premissa, a tese é enunciada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, os demais órgãos passam a adotá-la. Mas é claro que há uma lógica de diálogo, então também há jurisprudência firmada pela soma, né, pelo acúmulo de casos nas instâncias inferiores. E às vezes, se a jurisprudência é muito forte, é difícil da Suprema Corte tomar uma decisão em sentido contrário. Mas, basicamente, para ficar claro, tem essas 2 formas de decidir. Uma nasceu no próprio Estados Unidos. O caso... Isso não é uma aula sobre controle de constitucionalidade, por isso eu não aprofundei tanto. Mas o caso de fundação do direito constitucional moderno é o caso Marbury versus Madison. Quem quiser ler, é um caso de 1803. O voto principal é do Justice Marshall, John Marshall. E a partir dessa construção se admitiu que qualquer juiz controlasse as demais leis com base na Constituição. No entanto, a partir do século XX, idealizado por Kelsen, há esse outro modelo de controle concentrado de constitucionalidade, que há um órgão específico para funcionar como um tribunal constitucional, para fiscalizar a compatibilidade em tese, em abstrato, não vinculada a uma disputa entre partes sobre a compatibilidade de uma determinada lei com a Constituição. Beleza? Eu espero... Ficou claro? Sim, professor. Obrigada. De nada. Bom, basicamente, então, retomando o raciocínio, eu estava falando
da política que marca, as relações políticas que marcam a vigência da Constituição de 1891. Como vocês sabem, a partir da eleição do primeiro presidente civil, aliás, esses 2 mandatos dos militares ficam conhecidos como a República da Espada, né? Especialmente o de Floriano, foi um mandato muito autoritário, com suspensão de garantias, decretação de estado de defesa, estado de sítio, atritos com o Supremo e com o Parlamento. Mas, depois da eleição do primeiro presidente civil, se estabelece aquele pacto da República do Café com Leite, em que havia uma alternância entre as 2 maiores potências econômicas daquela época, Minas Gerais, né, que era representada pela figura do leite, os produtores mineiros de laticínios e gado, e a questão em São Paulo, da indústria do café. Bom, essa república era muito oligárquica, como a gente, né, tende a associar a forma republicana com democracia, mas a gente ainda, e isso é chocante do ponto de vista histórico, a gente ainda no final do século XIX para o século XX, pelas restrições à participação feminina no voto, da participação de analfabetos, enfim, apenas 2, 3% da população acabava participando das primeiras eleições republicanas, ainda que as restrições censitárias tenham caído junto com a monarquia. Ou seja, embora a Constituição de 1891 não adotasse expressamente restrições financeiras para votar ou ser votado, havia outras restrições que acabavam excluindo quase a totalidade das pessoas do processo político. Fora essa questão, né, do café com leite, da República do Café com Leite, que era assentada no coronelismo. Então, aquele problema clássico do voto de cabresto, das relações clientelistas e patrimonialistas, se assumia funções de Estado pelo grande latifundiário das terras, que, em geral, acabava nomeando o delegado e o juiz da comarca em que ele era o principal influente. O principal livro sobre esse período e sobre esse sistema político gente, agora me deu um branco, o Coronelismo, Inchado e Voto, do Vitor Nunes Leal, que chegou a ser ministro do Supremo, se formou na UFRJ, é considerado um dos tratados de sociologia brasileira, embora ele não fosse sociólogo. Enfim, aí, como vocês sabem, o modelo da República do Café com Leite entra em crise em 1929. Tanto porque os demais estados do Brasil começaram a se organizar para desafiar a hegemonia Minas e São Paulo, como porque São Paulo resolveu romper com a aliança, né? Naquele contexto de 1929 houve a crise, a Grande Depressão, né? A quebra lá da Bolsa de Valores nos Estados Unidos e os efeitos econômicos que decorreram desse episódio, e também uma crise muito grande no café, nas exportações e nas dinâmicas comerciais e na precificação internacional do café. Então, os paulistas acreditaram que o momento era turbulento e grave demais para nomear um mineiro. E o Washington Luiz, então o presidente, resolveu tentar fazer o seu sucessor. O desafiante foi Getúlio Vargas, que perdeu a eleição, mas foi uma eleição com muitas denúncias de fraude, e para coroar, como no Brasil a história, o Brasil, né, diz que não é para amadores, o vice-presidente na chapa do Getúlio Vargas, que hoje dá nome à capital do estado em que ele morreu, foi assassinado. O João Pessoa, né, foi assassinado na antiga cidade do Paraíba, no estado da Paraíba, e isso foi o pretexto que Vargas precisava para dar o golpe de 1930. Né? E, como vocês sabem, tem a instalação em 1930 de um governo provisório. Vargas
sempre teve uma vocação muito maior para ditador, né? Uma inabilidade ou um certo desprezo pela lógica de concessões e articulação que a democracia constitucional impõe. Então, ele enrolou bastante para iniciar processos constituintes. Isso deu causa. Alguém fale. Quem falou no grupo? Pois o assassinato de João Pessoa serviu como pretexto para o golpe de 1930. Era a desculpa moral, né? Porque, na verdade, golpe é golpe. Mas o que eu estava tentando dizer é o seguinte: Vargas, então, tinha uma vocação autoritária que não era muito afeita à limitação de seus poderes pelas instituições constitucionais. Então, ele, desde o primeiro dia, prometeu a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, mas não dava sinais de que isso seria feito. E aí São Paulo organizou um movimento que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento que deu errado, né? Só os paulistas lembram disso. Paulista é engraçado, né? Eles têm até um feriado para comemorar essa derrota histórica deles, mas esse evento acabou sendo a mobilização necessária para que entre 1933 e 1934 houvesse uma Assembleia Nacional Constituinte que resultou na Constituição de 1934. A Constituição de 1934 era inspirada na Constituição de Weimar, de 1919. Era, portanto, uma Constituição democrática, que garantia direitos, que previa a separação dos poderes e que, portanto, não durou muito. Na Constituição de 34, e aqui só, enfim, só um parêntese sobre o assunto de controle de constitucionalidade que a gente estava comentando, desde a Constituição de 1891, a Constituição de 34 tentou resolver um pouco aquele problema que eu disse para vocês de insegurança jurídica e isonomia. Aquele problema de pessoas questionando a mesma lei receberem respostas diferentes de órgãos do Poder Judiciário distintos e não haver meios de tentar resolver esse descompasso. Então, não convém aqui aprofundar, porque essa não é matéria de vocês, mas, enfim, se instituiu, por exemplo, a reserva de plenário, que é a questão de que órgãos fracionários de um tribunal, por exemplo, vocês sabem que o Tribunal de Justiça tem primeira Câmara, alguns chamam de primeira turma, segunda turma, terceira turma. Salvo engano, os nossos tribunais de justiça têm mais de 30 câmaras cíveis. Em São Paulo, esse número é absurdo. São órgãos do tribunal. O que acontece? Em termos de controle de constitucionalidade, a decisão que declara uma norma inconstitucional, ainda que pravalie entre partes, precisa ser tomada pelo tribunal pleno e não por cada uma das suas turmas. Precisa se reunir todos os desembargadores ou o órgão especial, que é o órgão que representa o tribunal pleno, e essa decisão é tomada por eles de modo colegiado, né? Reserva de plenário é isso, somente o tribunal pleno e não as turmas, as câmaras, as sessões, conforme forem chamadas as subdivisões do tribunal, podem decidir sobre controle de constitucionalidade. Também tinha um outro instituto que vocês vão ver causa polêmica hoje em dia, que permitia ao Senado Federal tornar abstrata, ou seja, conceder eficácia erga omnes, fazer valer para todos decisões incidentais de órgãos do Poder Judiciário. Enfim, não vou me alongar aqui nesse assunto, mas a gente tentou resolver alguns dos problemas que havia em 1891. Outras características marcantes, a gente tem a constitucionalização do mandado de segurança, a gente tem a previsão de uma série de direitos e garantias que não existiam na Constituição de 1891 e uma preocupação grande com um valor que foi frequentemente violado na República Velha,
que era o valor da autonomia federativa. Então, se constitucionalizou e se previu hipóteses e procedimentos para intervenção federal, que eram frequentes durante a República Velha, sobretudo durante a República do Café com Leite. Bom, como eu disse para vocês, essa Constituição não durou muito, porque Vargas continuou no poder e não se adequou muito bem à Constituição de 1934. Então, em 1937, Vargas dá o golpe dentro do golpe e funda, como vocês sabem, o Estado Novo. Quem redige a Constituição de 1937 foi Francisco Campos. Só antes de dar prosseguimento, como assim autonomia federativa? Bom, na Constituição, sob a vigência da Constituição de 1891, o governo central, a União, o governo federal, intervinha com muita frequência, sem método e, às vezes, por qualquer motivo, ou seja, não havia causa legítima, na autonomia dos Estados-membros, mesmo na continuidade dos governadores de Estado. Então, declaravam um interventor ou para atuar numa área específica ou mesmo afastavam por um tempo determinado o governador de um determinado estado. E a Constituição de 1934, tentando evitar esse tipo de problema, cria regras mais rígidas para proteger a autonomia dos estados, prevendo cláusulas taxativas, né, hipóteses expressas que justificariam a intervenção e prevendo também um procedimento para a fiscalização dessa intervenção. Inclusive, se cria em 1934 a ADI interventiva, que foi nossa primeira ação direta, mas que só servia para casos de intervenção federal. Depois, vocês vão estudar isso com mais detalhes em Direito Constitucional 4. Mas aí já, voltando para a Constituição de 1937, que é conhecida pela alcunha, pelo apelido de Constituição Polaca, justamente porque Francisco Campos, que foi o principal constitucionalista autoritário do século XX, tanto assim que escreveu a Constituição do Estado Novo e as suas principais leis, como os atos institucionais da ditadura militar a partir de 1964. O Francisco Campos buscou inspiração na Constituição da Polônia, que havia sido recém-editada, para criar um governo, para criar um sistema constitucional que permitisse um governo quase limitado pelo ditador, com nome, sobrenome e CPF. Mentira, CPF não existia. Mas, para o Vargas, era uma Constituição feita sob medida para o Getúlio. E aí vocês têm toda a negação dos valores que eu acabei de dizer da Constituição de 1934. Por exemplo, acabamos de mencionar a autonomia federativa. A Constituição de 1937 permitia, em hipóteses larguíssimas e praticamente sem controle, a intervenção federal. E centralizou muito os poderes do Estado nas mãos da União. Isso a gente está falando, né, de separação territorial do poder. A gente está falando da quase abolição do nosso sistema federativo, que inclusive era representado, não sei se eu já mencionei aqui, quem quiser procurar no YouTube para se chocar, porque parece uma coisa de Estado totalitário de bases nazistas ou fascistas, tem uma cerimônia, pouco após a outorga da Constituição de 1937, mais uma vez esse termo, né? Constituição outorgada é a Constituição imposta, que não foi votada, que não foi fruto de uma discussão e deliberação por uma Assembleia Nacional Constituinte, especialmente eleita para esse fim. A Constituição de 1937, logo depois da sua outorga, houve uma cerimônia da queima da bandeira dos estados, que representava o discurso da ditadura Vargas, era que não havia estados, havia só o Brasil, e que a fragmentação era nociva aos interesses nacionais do povo brasileiro, que eram só. Então tem uma cerimônia, uma coisa assim meio épica, né, ou tragicômica, que é as bandeiras sendo reunidas, incendiadas numa pira
de dimensões olímpicas. Esse é só o símbolo. Na prática, o que houve foi a destituição frequente de figuras que, embora eleitas nos seus estados, não apoiassem ou tivessem inimizade de Getúlio. Havia uma série de normas e dispositivos da Constituição que permitiam a suspensão de direitos e garantias políticas e mesmo a função, mesmo o funcionamento do parlamento. Aliás, em matéria de controle de constitucionalidade de relação com o judiciário, tem um caso interessante, que a Constituição de 37 permitia ao parlamento a revisão de decisões do Poder Judiciário. Então, o parlamento, o Congresso Nacional, poderia rever algumas decisões do Poder Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal. No entanto, havia esse outro dispositivo que permitia que Vargas decretasse o recesso do parlamento. E um terceiro dispositivo, um parágrafo desse segundo dispositivo que eu mencionei, que dispunha que durante o recesso parlamentar todas as prerrogativas do parlamento seriam exercidas pelo chefe do Poder Executivo. Então, houve algumas ocasiões em que o judiciário tomou uma decisão que afrontavam os interesses de Getúlio. Getúlio pôs o parlamento em recesso e editou um outro decreto revendo a decisão do Poder Judiciário. Então, se não estão aí, né, todas as feições de modo muito explícito de um sistema ditatorial e autoritário, eu não sei o que mais é necessário. E Getúlio, por ser uma figura complexa, ter passado 15 anos como presidente da República e depois mais um mandato, né, abreviado quase perto do seu término pelo suicídio, o período de Getúlio, a própria biografia de Vargas não é tão, enfim, não recebe as críticas devidas, ou pelo menos não com a mesma intensidade do que ocorreu com a ditadura. Embora, enfim, também na ditadura houve acenos a direitos sociais, houve acenos a ideais nacionalistas, como havia também em Getúlio. Não sei se por seu carisma pessoal, algo quase enigmático, capaz de atrair multidões, essa peça de ditador, de figura que foi responsável diretamente por violações de direitos humanos, né, tortura de presos políticos, né, mandar, por exemplo, a Olga Benário, que era mulher do Luiz Carlos Prestes, um comunista que ficou preso boa parte do período em que Vargas esteve no poder, para um campo de concentração nazista, né? Ela foi assassinada numa câmara de gás posteriormente. Enfim, todos esses acontecimentos não parecem... Esse é só um parênteses histórico que não repercutiram com a mesma intensidade. E de tantos outros. Sobre a figura do Getúlio. Mas sobre a lógica da Constituição, a gente tem em 37 uma Constituição que vai durar até a promulgação, na verdade até 45, né? Mas ela é sucedida pela Constituição de 46. A Constituição de 37 era, portanto, autoritária do ponto de vista federalista, concentradora de poderes num nível de negação do próprio federalismo nas mãos da União, e no que tange a separação dos poderes, orgânico-funcional, né, em geral legislativo, executivo e judiciário, dava uma primazia absoluta ao poder executivo, que tinha mecanismos, diretos ou indiretos, inclusive, de rever as decisões dos outros poderes e mesmo de suspender o funcionamento destes. Então, enfim, eu acho que essas são as principais características. Tanto, essa questão da queima das bandeiras, olha o que previu o artigo 2º da Constituição, essa coisa do ufanismo nacionalista, né? A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais são de uso obrigatório em todo o país. Não haverá outras bandeiras, hinos, escudos e armas. A lei regulará o uso dos símbolos nacionais.
Enfim, a Constituição de 37 é substituída, portanto, pela de 46, que é uma Constituição de caráter democrático, pluralista, acaba com as restrições de funcionamento de partidos políticos. Inclusive, alguém citou o velho Graça, o Graciliano Ramos, que ficou preso durante muito tempo na ditadura Vargas. Um outro grande escritor brasileiro, Jorge Amado, foi deputado da Assembleia Constituinte de 1946. Tinha uma bancada lá do Partido Comunista Brasileiro. E tinha uma bancada de escritores. Também haviam outros escritores menos conhecidos que também participaram da Constituinte. A Constituinte de 46, portanto, é aquela que adota um sistema de maior descentralização de poderes entre os entes da federação e de maior divisão de poderes políticos entre executivo e legislativo. Até com uma certa precedência, uma certa inclinação do poder legislativo. Em geral, a história é feita de pêndulos. E quando você tem uma experiência autoritária, centralizadora, um discurso de partido único, né, que a bem da verdade em Vargas nunca chegou a ser implementado, mas houve restrições a diversas siglas, a tendência é que o momento de ruptura e constituição de uma nova ordem preze os valores opostos. Então, os valores da liberdade, da pluralidade, da descentralização, da mais intensa distribuição entre poderes políticos, da garantia de direitos individuais e da limitação desses mecanismos de exceção que foram tão frequentemente empregados no período anterior. Em geral, há um trauma histórico com as instituições do velho regime que morre e a construção de um novo regime, de uma nova ordem constitucional, pela negação dos principais caracteres daquele regime a ser sepultado. Mas a Constituição, qual foi o problema da Constituição de 46? Foi na vigência dela, e alguns críticos, né, os cientistas políticos apontam que justamente por essa intensa distribuição de poderes entre União e Estados, entre Legislativo e Executivo, muitas vezes questões centrais ficavam em impasse e não havia mecanismos capazes de resolver essas crises de governabilidade, como a gente comentou na aula sobre sistemas de governo. Então, a Constituição de 46 propiciou, durante a sua vigência, várias crises institucionais que quase redundaram em momentos de ruptura. Um deles durante o próprio governo Vargas, o segundo governo Vargas, o governo para o qual ele foi eleito, né? Que, enfim, muitos historiadores dizem que Vargas, com seu suicídio, evita o golpe civil-militar que veio acontecer em 1964, mas mesmo em 61, com a tentativa de impedir a posse do João Goulart, enfim, a crítica era que a lógica de tamanha distribuição dos poderes acabava deixando questões que precisavam ser decididas sem resposta. Se os órgãos políticos adotavam sentidos contrários, não havia mecanismos para resolver, para dirimir esses impasses. E para os críticos isso acabou deflagrando, ou sendo uma das características da engenharia institucional que acabou incentivando o golpe de 64. Formalmente, aí, embora já completamente transfigurada pelos atos institucionais, né, até o AI-5, até o AI-3 são editados logo no primeiro ano da ditadura, né, o AI-5 em 68, que já muda, né, o golpe dentro do golpe, mas a Constituição de 65 durou até 67. Ela foi revogada em 1967 pela Constituição de 67, que foi votada pelos próprios deputados federais e senadores eleitos antes,
ou seja, não houve uma eleição específica para a Assembleia de 67. E depois houve, de uma forma parecida, uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 1 de 69, que, na verdade, a republicação da Constituição no seu inteiro teor, com a modificação de vários artigos. E essa emenda constitucional número 1 de 69 é considerada uma nova Constituição pela maior parte dos constitucionalistas. Então, durante a ditadura militar, a gente teve essas duas constituições, 67 e 69. Enfim, ambas adotam linhas ideológicas, as vigas mestras são muito parecidas, embora 69 já haja uma radicalização um pouco maior, né? E formalmente a Constituição de 69 é uma emenda da Constituição de 67, mas materialmente se considera constituições diferentes. Bom, e aí a gente estava vivendo ditadura militar. Bipartidarismo, só poderiam existir, como mencionei na aula passada, 2 partidos, naquele caso o Arena e o MDB. O Arena, o partido de sustentação do regime militar. A gente tinha uma série de mecanismos excepcionais de restrição dos direitos fundamentais que foram utilizados com frequências, uma legalidade confusa, porque os atos institucionais eram editados em paralelo e sem observância das regras constitucionais, não eram pelo processo legislativo, eram baixados pelo executivo. E, enfim, que se entendia, né, como intérprete, como líder de uma revolução, né? Até hoje, os militares entendem 64 como uma revolução ou uma contra-revolução para nos livrar de uma ameaça comunista que, né, a qualquer examinador mais sério nunca existiu efetivamente, né? Embora, assim, houvesse até hoje cada vez mais irrelevantes grupos na sociedade que têm os mais diferentes projetos econômicos, políticos, ideológicos e querem modificar a sociedade de diferentes formas, a gente nunca teve nem perto de, enfim, de ter algo minimamente parecido com o regime comunista no Brasil. Mas esse não é o ponto da aula, é só um parênteses. A gente teve, portanto, na Constituição de 67 e 69, um modelo relativamente parecido com o que tivemos em 37. Uma Constituição autoritária, centralizadora de poderes na União, que dava primazia de poderes ao Executivo, que podia, naquela ocasião, governar por decretos-leis, né, diferentemente das medidas provisórias, embora criticáveis por serem um mecanismo muito potente, um mecanismo legislativo muito potente nas mãos do chefe do Poder Executivo, os decretos-leis eram piores, porque sequer precisavam passar pela aprovação do Parlamento. Enfim. A gente tinha, portanto... Pode falar? Não, eu só tenho uma dúvida em questão a essa quantidade de constituições que a gente teve. Isso é devido a uma instabilidade política ou a gente tem algum outro motivo? Bom, eu acho que o principal que você mencionou é a própria instabilidade política mesmo. A gente, enfim, não tem uma tradição política de seguir pelas regras do jogo. A gente não... O nosso período de maior estabilidade democrático-institucional dentro do período republicano é o que estamos vivendo, e só tem 30 e pouquinhos anos, né? A Constituição é de 88. Ou seja, e também se você olhar para os próprios mandatos presidenciais, desde, enfim, pouquíssimos presidentes, eu não lembro exatamente o número exato, acho que 5, completaram os mandatos pelas mais diferentes causas. Uma ou outra hipótese é que a nossa Constituição também ela é muito analítica e pormenorizada demais. Então, quando você tenta, e essa sempre foi a nossa tradição, prever coisas muito específicas, acaba que ela dura menos. A Constituição dos Estados Unidos, que originalmente tem 10 artigos, depois sofreu ao longo de
muitos séculos, mais de 2 séculos, apenas 30 emendas, a nossa Constituição de 88 já sofreu mais de 100. Nem lembro o último número, mas acho que são 110, 115 emendas constitucionais aprovadas em 3 décadas. A gente, quando vai em Congresso Internacional de Direito Constitucional, tem sempre uma piadinha que diz que a Constituição do Brasil é a única que vende na seção de revistas, né? Na seção de periódicos, porque você tem que atualizar de tempos em tempos, porque ela muda muito, embora seja a mesma. Então, mesmo quando as constituições se prolongam no tempo, elas são intensamente modificadas. A Constituição de 88, que existe em 2020, é muito diferente da Constituição de 88, tal qual aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88. Então, ainda que não tenha havido a substituição da Constituição pela promulgação de uma nova ou outorga de uma nova, houve a modificação de vários dos seus preceitos. Está respondido? Tá, sim, professor. Obrigada. Nada. Bom, gente, então, e a gente já está se aproximando do final da aula, do tempo da aula, aí vocês sabem, né, a ditadura passa por esse processo de desgaste progressivo e durante a década de 80, aquele projeto de abertura com aquele slogan, né, lenta, gradual e controlada. O movimento das diretas já, né, pressiona a queda do regime, embora haja derrota, aí aquelas coisas, né, de sucesso brasileiro, se consegue eleger o Dr. Tancredo, mas o Dr. Tancredo morre logo antes de assumir, o Sarney acaba assumindo o governo, já no fim, né, do regime militar, mas ainda pelo voto indireto, se convoca uma nova Constituinte, a Constituinte de 87 e 88, presidida lá por Ulisses Guimarães, vocês já devem ter visto imagem, né? Sempre quando se fala da Constituição aparece aquela mesma sessão com papéis picados e só homens brancos, todos quase velhos, e o Ulisses no centro bem velho, já promulgando a Constituição Cidadã, mas ela realmente é um ponto decisivo de inflexão na história constitucional brasileira, tanto pelo seu conteúdo material, quanto pelos efeitos que dela se desencadearam. Talvez a primeira vez que uma Constituição é levada a sério como efetiva norma jurídica e que se extraem, à torto e à direito, consequências jurídicas diversas diretamente das normas constitucionais. Então, a revolução que a Constituição de 88 propiciou em termos de direito à saúde, com a possibilidade de você invocar o caput do artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e com base nisso, pessoas que precisam consumir um medicamento X para seguir vivendo ou manter uma qualidade de vida, consigam demandar do Estado o fornecimento desses medicamentos, mesmo que não haja lei ou política pública aprovada pelo Executivo para fornecê-los à população, é um exemplo bastante emblemático de como essa Constituição passou a ser levada a sério. Parece meio óbvio, trivial ou bobo, mas a principal conquista da geração de 80, 90, e quem capitaneou esse processo foi o ex-ministro da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, era ao redor da ideia de doutrina da efetividade, que é justamente essa ideia da Constituição ser encarada como efetiva norma jurídica. Isso foi uma tese de doutorado, a tese de doutorado do próprio Barroso. Parece uma ideia muito boba, né? Muito simples, muito trivial. Mas foi um processo paulatino, incompleto sempre, até porque a Constituição de pouco adiantaria se realizasse plenamente. Porque há sempre um projeto constitucional, a gente vai conversar sobre isso em teoria constitucional, que embora precise guardar conexão com a realidade, para ter alguma chance de atingir eficácia, efetividade,
ele precisa nos levar para frente, precisa ambicionar mudanças, né? O que a gente chama de constituição dirigente. Precisa avançar um projeto de país que melhore, enfim, os fatores econômicos, sociais e, enfim, a qualidade de vida das pessoas, em última análise. Mas a gente poderia destacar vários aspectos da Constituição de 88, eu vou destacar alguns deles. Primeiro, é a Constituição que traz o mais alargado catálogo de direitos fundamentais. Direitos individuais, aqueles de índole liberal que a gente estudou, né, de caráter absenteísta ou direitos negativos, direitos de defesa contra o Estado, os direitos sociais, esses direitos prestacionais que demandam do Estado a adoção de uma providência positiva, forneça educação, saúde, alimentação, moradia, e os direitos de terceira, quarta, quinta geração, direitos ambientais, socioculturais, identitários, enfim. Uma marca até simbolicamente importante é que os catálogos de direitos individuais, não só chamados por esse nome, que existiam nas constituições brasileiras até então, vinham escondidos no final da Constituição, lá pelo artigo 100 e pouco. A Constituição de 88 inverte essa ordem, dando centralidade aos direitos do cidadão. Tem lá os 4 primeiros artigos de estruturação e de elenco dos princípios da República Federativa Brasileira, mas a partir do artigo 5º a gente tem um extenso catálogo de direitos individuais, de direitos e garantias fundamentais. Uma outra coisa importante, porque eu falei de controle de constitucionalidade, essa é uma Constituição que levou o controle de constitucionalidade muito a sério. Eu não mencionei, porque isso também é um detalhe, a gente inaugura definitivamente o controle de constitucionalidade concentrado, ou seja, esse que é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, a lei é analisada em tese e a decisão vale para todo mundo, a partir de 1965. Foi a emenda constitucional 16 de 65, portanto, emenda constitucional ainda a Constituição de 46, lembre que só foi revogada em 67, que institui o nosso primeiro mecanismo de controle concentrado de constitucionalidade. E aí vocês podem se perguntar, ora, mas que estranho, em 65, já em plena ditadura, alguém pensando em criar um mecanismo para dar efetividade e controlabilidade às normas da Constituição, mas se vocês fossem olhar a representação de inconstitucionalidade de 65, vocês veriam que, sim, o órgão competente para exercer essa representação era apenas o Supremo, mas havia também um único legitimado a propor a representação de inconstitucionalidade, que era o Procurador-Geral da República, que sob a vigência, que até a Constituição de 88 era livremente nomeável e demissível pelo Presidente da República. Livremente nomeado e demissível, poderia ser livremente nomeado e demitido pelo Presidente da República. Então era alguém que estava, querendo ou não, direto ou indiretamente, subordinado institucionalmente ao Presidente. Então acabou que o controle de constitucionalidade concentrado, nesse primeiro momento, durante a ditadura, nasce como um mecanismo de controle do próprio judiciário e de leis locais contrárias aos interesses do governo central, que já havia dado conta, além de ter na Procuradoria-Geral da República um capacho seu diretamente subordinado à presidência, tinha dado conta de aposentar compulsoriamente os ministros do Supremo que poderiam se opor ao governo, isso já com base no ato institucional número 1. Foram exonerados compulsoriamente 3 ministros, entre eles o Vitor Nunes Leal, que eu citei há pouco, que escreveu Coronelismo, Estado e Voto. Outros 2 saíram da corte em solidariedade aos ministros, e o número dos membros do Supremo foi ampliado de 11 para 15. Isso tudo para garantir
que os apoiadores, né, os juristas, os ministros indicados pelo regime militar, formassem uma maioria absoluta das decisões da corte. Então, você tinha um Supremo fortalecido para exercer o controle sobre os demais juízes. E aí você cria representação de inconstitucionalidade já para valer para todo mundo e com efeito vinculante, porque você controlava qualquer ação que fosse proposta e também, enfim, já havia um controle ideológico sobre os ministros do Supremo durante a ditadura. A Constituição de 88, portanto, partindo desse paradigma, e lembrem sempre, né, os traumas da ordem constitucional pretérita acabam forjando muito do que é a ordem constitucional subsequente, ela é muito pródiga, tanto na legitimação ativa, ou seja, em quem pode propor ações de controle de constitucionalidade diretamente no Supremo. Lá no artigo 103 da Constituição, vocês vão ver em 9 incisos uma série de autoridades. O presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado, o Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, entidades de classe, confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, confederações sindicais, o Procurador-Geral da República, o Governador de Estado, mesa de Assembleia Legislativa, enfim. 10 entidades são elencadas nessa lista de quem pode propor ações diretas perante o Supremo. Além disso, se cria diversos outros mecanismos. A ação direta de inconstitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, a ADIM por omissão, para controlar não ações concretas e inconstitucionais, mas a falha no cumprimento de um dever que a Constituição impõe, ou seja, a Constituição manda criminalizar o racismo, imagina que o legislador não edita a lei, tornando o racismo crime. E como que você resolve essa questão? Enfim, cria-se uma série de mecanismos que acabam robustecendo o controle de constitucionalidade e, com isso, a própria supremacia e efetividade da Constituição. A partir do momento em que você tem mecanismos para defender a Constituição, por meio da exclusão do ordenamento jurídico das normas que com ela conflitam, você acaba valorizando, você acaba zelando pela sua supremacia e efetividade. Então, hoje a gente vive num momento de turbulências institucionais, embora a Constituição esteja sobrevivendo até aqui, né? Já houve circulando, desde 2013, ideias de novas constituintes, de constituintes parciais. Eu acho isso temerário, ainda mais no momento atual, né? Olhem para o Congresso Nacional, mas não só para o Congresso Nacional, para a própria sociedade em termos de mobilização, de articulação. Na minha opinião, seria um péssimo momento e poderia sair cada coisa absurda, muito melhor que a Constituição de 88. Mas, enfim, é isso. Como foi a pergunta da Sara, nós temos uma tradição constitucional, primeiro, feita de constituições breves, constituições que duram pouco, feitas de constituições extensas, analíticas, muitos artigos muito detalhados e, por isso, podiam ser reformadas com frequência, o que gera problemas e uma certa banalização da Constituição. E, em geral, a gente é feito de constituições sem efetividade, sem níveis de efetividade satisfatório. Registrando que a Constituição de 88 é um ponto de inflexão e, embora muitas de suas normas ainda estejam distantes de ter a efetividade, sobretudo em termos igualitários, que a gente deseja e espera que tenha, já é um passo significativo em relação aos regimes pretéritos. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia dos absurdos que eram postos na Constituição, meio que revelando uma insinceridade constitucional de antemão, ou seja, quem elaborou aquela Constituição não pretendia ver aquele direito efetivamente assegurado. Se vocês abrirem a Constituição de 67, vocês vão ver lá direito
para todo mundo a colônia de férias, organizada pelo Estado, o que nunca teve projeto para existir, meio que denunciando de que aquele direito não era sério, ou que não se esperava que as pessoas lessem aquele trecho da Constituição e pudessem demandar aquela pretensão do Estado. Enfim, esses são os principais. Luan, você fez uma pergunta, você pode usar o microfone, que eu não... O Luan faz uma pergunta sobre aquele debate, não sei se vocês acompanharam, eu já estourei o tempo da aula, então vou falar rapidinho sobre isso. Tá, sem problema, Luan. Rapidinho sobre isso, que foi os sucessivos julgamentos que o Supremo realizou em relação à prisão em segunda instância, né? Há uma norma na Constituição, no artigo 5º, que diz que ninguém será preso antes da condenação transitada em julgado. Há dois tipos de prisão, duas classes de prisão em sentido lato. Uma é a prisão por culpa, que é a prisão pena, prisão punição, e há também as prisões processuais. As prisões processuais são prisões que se dão no curso do processo e, em geral, no interesse do processo penal. É até interessante porque as prisões até a Idade Média eram apenas de caráter processual. Não havia, até então, pena corporal, pena privativa de liberdade como punição. As penas mais severas eram ou ostracismo, que é a exclusão daquela sociedade, ou morte. Mas havia penas de trabalhos forçados, penas de castigos corporais, enfim. Na Idade Média que se cria a instituição do cárcere, das prisões. Bom, aqui, mania de professor, mas o que isso quer dizer? Com base nesse artigo, que é reforçado ainda por uma norma do Código de Processo Penal, que diz que ninguém poderá ser preso salvo as prisões processuais, a não ser por sentença judicial transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais nenhum recurso. O Supremo debateu a questão da possibilidade de prisão antes do fim dos recursos. Escolhendo... E aí houve várias decisões do Supremo, tá? Uma primeira decisão lá atrás, na década de 2000, teve uma primeira decisão em 1990 e pouco, que entendia que cabia prisão antes do trânsito em julgado. Aí depois, na década de 2000, já se reverteu e se entendeu que não, era preciso aguardar o fim de todos os recursos. Aí houve uma primeira decisão do Supremo, por uma maioria apertadíssima de 6-5, que consagrou pela primeira vez a tese do segundo grau, ou seja, que a pena de privativa de liberdade poderia ser cumprida a partir do segundo grau de jurisdição, a partir da confirmação da condenação por um colegiado, por uma turma de desembargadores. Essa decisão ia ser revista no caso Lula, porque o ministro Gilmar Mendes e o ministro Celso de Mello mudaram os seus votos. A discussão, de um lado, de quem defendeu a pena, a possibilidade de execução provisória da pena, a possibilidade de execução da pena a partir da segunda instância, era que conceber um sistema de outro jeito, do jeito que era interpretado antes, favoreceria a impunidade e a inefetividade do sistema penal, porque você conseguiria, com uma série de recursos protelatórios, evitar o cumprimento da pena. Então, a partir de uma construção de princípios e valores que, na minha opinião, transfigurava a letra da lei e a letra da própria Constituição, era um drible hermenêutico. Esse grupo de juízes que defendiam a possibilidade da prisão após a segunda instância, enfim, estavam, de um certo sentido, Luan, sim, na verdade,
o que eles faziam indiretamente era negar efetividade a um comando claro da Constituição. Isso equivale a um juízo de inconstitucionalidade. Mas eles não admitiam isso. A premissa deles era que a legislação era dúbia e aí, na interpretação, se adotava os princípios da efetividade da lei, efetividade do direito penal, dos direitos fundamentais, para, enfim, se emplacar essa tese. Quando na verdade, não fazia sentido, porque se houvesse alguma dubiedade, era o seguinte, olha, pode haver prisão antes do trânsito em julgado da condenação, mas não prisão que tenha como título, como fundamento a condenação. E aí são essas as prisões processuais que vocês vão estudar em direito processual penal. Prisão cautelar, prisão preventiva, prisão em flagrante, né, que são prisões... E aí vocês veem, em geral, isso aplicado ou mal aplicado no noticiário. Alguém que está tentando fugir do país, alguém que está tentando destruir provas, ameaçar testemunhas, são pessoas que estão comprometendo a efetividade do processo ou a sua regular tramitação. E, portanto, você restringe a liberdade daquela pessoa para que o processo penal ocorra e possa ser útil ao final. Eu talvez tenha me alongado demais nessa explicação, mas, enfim, a gente pode voltar a discutir essa questão um pouco mais à frente. Gente, a gente fica por aqui. Até amanhã, só que amanhã vamos começar 1h30. Teremos aula amanhã, mas a partir de 1h30. Eu vou circular o link. Pode falar? Você tem alguma prospecção de falar para a gente do trabalho, alguma coisa assim? Sim, vamos conversar sobre ele amanhã, mais especificamente. Mas a ideia vai ser a seguinte, vocês vão ter 2 semanas para retornar. Vão ser 2 questões abertas, porque nessa disciplina, ainda mais nessas circunstâncias, não faz muito sentido ser diferente, trabalhando os conceitos que a gente conversou até a última aula, tá? Tá bom. No trabalho. Então, a gente vai abordar essas ideias de sistema político, sistema de governo, forma de Estado, sistemas eleitorais. Professor? E vocês vão poder fazer individualmente ou até em grupos de 3 pessoas. Fica Beleza. aqui a escolha de cada um. Valeu, professor. Pode falar? Não, era isso mesmo, se era individual ou podia fazer em grupo. Não, então, individual ou em trio, amanhã eu passo mais detalhes e eu devo liberar para vocês nos próximos dias, tá? E aí a gente conta 2 semanas a partir da data que eu enviar. Vou postar no grupo e mandar por Siga também. Perfeito? Pessoal, então a gente se vê amanhã. Até mais. Um abraço a todos.